Quando surge o Alviverde, eu surjo aqui. Claro que você já sabe que o Palmeiras anunciou o meia Rômulo, do Novo Horizontino, como seu novo reforço para a temporada, a partir já aí do final do Campeonato Paulista, onde ele deve se integrar ao Verdão. Mas você viu que o Neto falou do Rômulo? Então vai ver agora. Mas primeiro deixa aquele like aí, claro. É o tradicional like de sempre aí no começo dos vídeos. E também não esqueça de mandar o seu comentário. Gostou do Rômulo? Gostou dessa contratação do Verde? Então aproveita e fala se gostou também desse comentário do Neto. Olha o que ele falou do Rômulo. Em relação ao Palmeiras, o Abel Ferreira, tem hora que ele... Cara, eu não sei o que acontece com esse homem. Que é um homem maravilhoso, um ganhador de muitos títulos e... Cara, ele dá uma dura do menino, porque o menino fez a pergunta e já foi correndo para fazer outra. Eu quero que vocês todos fiquem sentados para me ouvir. Peraí, quem que é o Abel Ferreira? Sim. Que vocês... sempre a imprensa, sempre os repórteres, que são as pessoas que mais trabalham, falar a verdade, numa transmissão, juntamente com o operador de som e o narrador, né? Cara, nada pra ele. As pessoas não são profissionais. Acho que só ele que é. Só ele que tem a visão do certo. Só ele tem a visão do errado. Cara, impressionante. Ele dá uma bronca no menino, porque o menino fez a pergunta e correu, mas eu queria responder a pergunta. Não, peraí, o menino foi correr pra outro. O cara tem que trabalhar, o cara tá fazendo, o cara tá no trampo. O Abel, provavelmente ele não sabe que ele é um grande boi de piranha. Porque enquanto ele tá dando entrevista coletiva, tá todo mundo indo embora. E aí só o Marcos Rocha parou pra falar. E colocaram o Marcos Rocha pra falar durante a entrevista coletiva. Então, como só tem uma pessoa pra fazer tudo... O cara tem que se virar nos 30. Exato, que nem aqui, o nosso acordo foi, coletiva do Abel. Zona mista, não... se tiver alguém depois da coletiva, aí faz. Como em outros lugares não era essa a determinação, então tem que se desdobrar. Você tem que, outra tem que fazer coisa, a pergunta e correr pra zona mista. A maioria das rádios não tem mais 2 repórteres pra fazer as paradas, irmão. Até de economia. Você não sabe como os repórteres hoje ganham mal pra caramba. Como os caras trabalham demais. Como o operador ganha mal. Como comentarista, não tô falando de mim, porque eu ganho bem, graças a Deus. Mas a maioria não ganha bem. E a quantidade de gente tá fora do circuito. Você não tem ideia disso. Mas aí você acha que o Brasil cobra muito os jogadores, né? E deveria cobrar outras pessoas mais, né? Tá certo, então. Então você é o dono da verdade, né? Muito dono da verdade. Vamos lá, dá pra acreditar... Aí, só um outro detalhe, né? Que aí eu acho que o Abel ele passa muito do ponto quando ele quer dizer que tudo internamente os jogadores sentem mais o resultado do que a torcida. Foi mal. Hoje todos os torcedores do Palmeiras foram pro trabalho. O Palmeiras tá de folga até quarta-feira. Então quem que teve que encarar a zoeira? O Marcelo Gouveia. O Marcelo Gouveia. Marcelo Gouveia. Ele que tem que... Grande Marcelo Gouveia, monstro sagrado. Vamos lá. Dá pra entender que o Palmeiras é o grande time pra enfrentar o Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, porque o Palmeiras... Olha só, o Palmeiras sem o Rafael Veiga e sem o Gustavo Gomes, o Palmeiras precisa melhorar muito, hein? O Veiga volta pro sábado. Não, mas dá pra perceber, sabe? Falta muita coisa. Muita coisa. Que aí teve que improvisar o Zé Rafael e o Zé tá sem ritmo pra jogar como meia. Isso. Então o Palmeiras precisa pensar nisso. Até em relação a ganhar títulos nesse ano, da força que tem. É o que eu penso, Pedro Ramiro e Gustavo Soler. Até sobre o Abel Ferreira. O paredão Everton tomou um gol no final do derby que um goleiro do nível dele, dos 5 melhores entre tantos arqueiros da academia do Palmeiras, não costuma tomar. O Everton tem errado mais do que o usual desde que virou titular no Palmeiras em 2018. Tem acertado menos os cantos dos pênaltis do que costumava fazer quando contratado barato do Atlético Paranaense. Mas não fosse essa defesa do pênalti batido pelo então artilheiro do então líder do Brasileirão de 2024, não teria sido mais um dos 3 títulos brasileiros de Everton que estariam na galeria palmeirense. O Everson não está tão bem como já esteve, mas ainda não há goleiro melhor do que ele no clube e em muitos outros do país. Ele pode ser banco. Leão já foi do Raul Marcel em 73, Valdir foi do Picasso em 63, o Oberdan foi do Fábio na Copa Rio de 51, o Veloso foi dispensado em 91 e 93 pelo Palmeiras, Marcos levou 7 anos para virar titular. Goleiro não é fácil,
Nós não vamos deixar ainda mais difícil. E ainda pior, não sejamos ingratos. Vamos abraçar o Everton, como ele tantas vezes abraçou as bolas contra a meta do Palmeiras. Vamos defender o Everton, como tantas vezes ele nos defendeu desde 2018. E, por favor, vamos tentar defender nossas ideias sem atacar reputações e histórias brilhantes como a de Everton. A gente pode e deve criticar. O que não pode é detonar e só cornetar. O Rômulo pelo Novo Horizontino, e aí vocês já falam se gostaram dessa contratação, tá? Se ele chega ali, logicamente não vai ser titular, porque se chegou para a vaga do Veiga, ele vai ter que ficar no banco de reserva. 134 minutos para fazer um gol com 60 jogos, 12 gols e 12 assistências. André Kfouri, é um bom nome para compor elenco? É um bom nome para compor, para substituir o Veiga, por exemplo. O Veiga vai voltar na próxima rodada do Campeonato Estadual, mas ele não atuou com o Corinthians, nem na rodada anterior. Conjuntivite. As coisas às vezes acontecem e o Palmeiras precisa de alguém para tentar manter o nível, para tentar manter o desenho, a forma de jogar. Não necessariamente é um clone do Veiga, claro que não existem dois jogadores tão semelhantes, tão parecidos, mas o Palmeiras precisa de peças. Isso o seu treinador vem falando já há algum tempo. E as figuras, você vê, o jogo que o Palmeiras fez no fim de semana com o Corinthians, ele vai ficar marcado pela forma como os 3 pontos que o Palmeiras ganhava até o final da partida escaparam de uma hora para outra, porque o futebol tem isso. Não tem o mérito do Corinthians? Claro que tem. Não tem o mérito do Garro na cobrança? Tem. Mas, né, se você pensar no jogo, o Palmeiras facilitou demais para a falta de sorte se apresentar em campo, e foi o que aconteceu junto com o ímpeto que o time do Corinthians teve na parte final. Você pode dizer, o Veiga fez muita falta, o Palmeiras jogou mal. O Palmeiras, na maior parte do tempo, fez o suficiente para ganhar do Corinthians, fez os gols para ganhar do Corinthians. Mas o Veiga é um desses pilares do elenco do Palmeiras, e a ausência dele, sempre, por um motivo ou por outro, é muito ruim. O Palmeiras se ressente disso, o Palmeiras sofre com isso. Ter alguém para tentar amenizar um pouco essas ocasionais ausências e, eventualmente, longas ausências, existem lesões, o jogador fica afastado por mais tempo. Eu acho um bom movimento. Acho que o Palmeiras está prestando atenção e, quando se mexe com precisão. Não existem garantias, né, em nenhuma contratação, mas o Palmeiras acertou. Pois é, eu fico pensando que é um jogador, então, que só se apresenta de fato para o Palmeiras depois do Campeonato Paulista, ele é jogador, então, do Novo Horizontino. Eu fico pensando, se forem se encontrar, existe a possibilidade ainda. Assim, isso não é uma crítica, mas eu acho que eu nunca vi na minha vida um jogador que está disputando o campeonato por um time, já acertou com um time para depois do campeonato. Mas com a camisa. Ele vai lá, se apresenta e volta pro outro time. Isso eu nunca vi. Isso é novo. No mesmo campeonato eu nunca vi. E o Novo Horizontino fica com 30% ainda do de fato, direito. curioso. Geralmente, quando acaba o campeonato, o jogador vai e se apresenta. Como o Palmeiras contratou o Richard Rios, do Guarani, por exemplo, ano passado. Essa modalidade eu não tinha visto. O Rômulo é um bom jogador, foi uma boa observação do Palmeiras. A gente não consegue precisar o nível a velocidade de adaptação, porque é diferente atuar no Novo Horizontino e atuar no Palmeiras, claro que é. E a gente tem diferentes exemplos, né? Acabei de falar do Rios, que veio do Guarani, chegou e encaixou bem no time, virou uma peça de apoio. Hoje é titular, mas quando chegou, virou uma peça de apoio importante no time do Palmeiras. Mas a gente viu na mesma última temporada o Barleta, por exemplo, que fez um tremendo Paulistão pelo São Bernardo, foi o destaque do Paulistão fora dos times grandes, e não conseguiu jogar no Corinthians. Também porque é muito mais fácil você chegar e encaixar no Palmeiras do que no Corinthians. O Palmeiras é um clube extremamente organizado, um time muito funcional, muito coletivo, onde as peças se encaixam, mas não dá para ter essa certeza. A observação sobre o Rômulo, ela é boa, em termos de perfil, em termos de carência. E aí vai depender de como ele vai assimilar todas essas mudanças. Em relação ao Veiga, claro que há preocupação com lesões, com as imprevisibilidades da vida, como um atleta tem uma conjuntivite, mas eu também acho provável ou bem possível que o Palmeiras perca o Veiga durante a Copa América. E não descarta a possibilidade do Dorival Júnior convocar o Rafael Veiga. O Dorival disse na sua primeira entrevista que vai dar um olhar especial para os atletas que atuam aqui. E o Veiga é um cara de destaque. Então é importante que o Palmeiras tenha a reposição. Vai depender da velocidade de adaptação do Rômulo e é preciso ter essa paciência. E acho que o Flaco Lopes é um exemplo diário na atual temporada, que nem sempre o cara chega e joga. O que não quer dizer que o cara seja ruim.
o Rômulo vai ter essa chance agora no Palmeiras. E a gente ainda não sabe também se o campeonato vai ser paralisado ou não, os porque clubes estão se agora movimentando pra existe isso, essa né? movimentação dos clubes para fazer o Campeonato Brasileiro ser paralisado durante a Copa América. Torcedor do Palmeiras está ansioso para voltar para sua casa, para o Allianz Parque. A gente tem imagens agora para mostrar para vocês, fãs de esportes, da troca do gramado. Está passando por essa troca de gramado, deve estar apto, então, para receber os seus jogadores novamente a partir do dia 10 de março. Antes havia informação que eles só iriam fazer uma troca de um produto do gramado, mas agora eles estão fazendo realmente a troca. A gente tem imagens aí de todo o trabalho no Allianz Parque, então ainda demora um pouquinho. O torcedor vai seguir com saudade. Vinícius Nicoletti, já. Quero ouvir, hein, o que Mari, Marra e Dom que tem a falar sobre o momento do Galo. Agora tem o Palmeiras, hein, ainda remoendo aquela derrota ou com novidades? Derrota não, né? O empate. Ou tem novidades por aí, Vinícius? Empate com gosto de derrota, né? O Palmeiras está tentando superar esse baque do empate contra o Corinthians, mas tem boas notícias, porque o clube apresentou seu 5º reforço para essa temporada 2024. Rômulo, meia do Novo Horizontino, 22 anos, assinou contrato por 5 temporadas. Só que um detalhe, ele só chega depois do Campeonato Paulista. Falou aí sobre essa identificação que ele tem em jogar no Palmeiras com o Rafael Veiga, que o Rafael Veiga é um ídolo, e ele chega exatamente para ser uma opção para substituir o camisa 23 do Palmeiras, um dos principais jogadores do elenco. Grande responsabilidade, mas como eu disse, só depois do Campeonato Paulista. Aí fica a pergunta, e se o Palmeiras enfrentar o Novo Horizontino numa semifinal ou numa eventual final? Como é que fica? Essa é a questão que vai levar, essa dúvida que a gente vai levar até o final do Campeonato Paulista. O certo é que o Palmeiras está de folga nesta terça-feira, o time se reapresenta quarta para a sequência do Campeonato Paulista, enfrenta o Mirassol sábado no Allianz Parque ou na Arena Barueri, e daqui a pouquinho a gente volta passando os detalhes desse time do Palmeiras, como o time tenta se recuperar do baque do empate no clássico contra o Corinthians. Eu acho que ele foi mal nesses 2 pontos na coletiva ontem, principalmente nesse de dizer que eles sentem mais que a torcida. Não é bem assim, né? O torcedor é apaixonado, o torcedor larga um monte de coisa. O torcedor paga R$80 pra ir lá em Barueri. Só em Barueri. Estacionamento, né? No Allianz Parque o ingresso é R$180, não, né? É 80 só o estacionamento. Só o estacionamento, irmão. 80 só o estacionamento. Fora... Na Arena Barueri, com a chuva, com tudo, irmão. Isso, e fora que é um lugar de difícil acesso se você vai de transporte público, então... pro Mas o Luan gosta porque ele já falou que é perto da casa dele. Ah, entendi. Então... Pra ele é como jogar em casa, que é perto da casa dele. Pro Luan, zagueiro, né? Entendi. Mas, então assim, o Abel Ferreira se esquece que o torcedor se desdobra pra estar no estádio, pra acompanhar a torcida, pra apoiar esses jogadores, esse time inteiro. E os profissionais do Palmeiras. Cara, quando ele foi embora pra Premier League, pro Liverpool, pro Chelsea, pro Benfica, pro Porto... Cara, esse cara vai meter o pau em todos nós aqui, cara. Você vai ver só. Vocês vão ver só. Termina seu raciocínio. Vitor Pereira fez isso, né? Saiu falando que como se nós brasileiros fôssemos animais. Exatamente isso. E, então, assim, o Abel Ferreira foi mal nisso, e também quando ele fala que um repórter tem que acompanhar a coletiva dele inteira. Sentado. Exato. E demonstra que ele não tem o mínimo de conhecimento de como é o trabalho de um repórter numa zona mista, numa coletiva, enfim. Mas o Palmeiras é assim, continua, apesar desse empate no sufoco, o Palmeiras foi muito superior ao Corinthians. O Palmeiras é candidatíssimo ao título, irmão. Ainda tem a peça do Rômulo que não vai jogar no Campeonato Paulista, né? Mas chega também pro Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, para as competições. Falta também, de fato, um substituto pro Rafael Veiga, sente muito nesse momento, mas o Abel é diferenciado dentro de campo, ele conseguiu encaixar o Flaco Lopes, que no ano passado foi mal demais. Mas ele fez o Rony virar centroavante. Sim. Ele fez o Flaco Lopes virar artilheiro. Ele fez o Piquerez jogar muita bola. Ele fez o Luan, as torcidas, porque o Luan é um jogadorzinho bem pequenininho, né? Ele não deixou vender o Luan, ele não deixou o Gustavo Gomes sair, ele botou o Zé Rafael de volante. Pô, ele é muito F, cara. Mas essas coisas me irritam nele. Imagina só um treinador brasileiro chegar lá em Portugal e falar: olha, a imprensa tem que ficar sentada pra me escutar. Por que isso, cara? Você não sabe o quanto que o repórter ganha. No máximo 5 conto.
Sabia, Abel Ferreira? No máximo, 5 mil reais. O cara chega 10 horas da manhã, expulsa o jogo à noite. Quando o jogo é às 4, o cara chega às 7. O cara nem lanche tem, irmão. O cara não pode fazer xixi. E aí em Barueri eles cobram R$8 uma coxinha e 30 conto o estacionamento da imprensa. Você não sabe. Pra alguns, né? Você não sabe. Gente, ontem foi 70. Você não sabe o que a imprensa sofre e o que o repórter ganha mal. No país inteiro. Isso é verdade. Mas vocês não podem ser cobrados ganhando 3 milhões por mês. 3 milhões. O craque Neto aí soltando o verbo aí, né? Soltando os cachorros aí. E falando também sobre o Rômulo. Ele que não vai muito com a cara da Leila Pereira, hein? Sempre que pode ali, ele dá uma catracada ali na Leila Pereira. Mas faz parte. A torcida do Palmeiras também faz isso. Então por que ele não vai fazer, né? Se ele é um anti. Mas bom, deixa aí o seu comentário se você concorda com a análise dele aí sobre essa contratação do Rômulo. Eu vejo você possivelmente aí nos próximos vídeos, se Deus quiser. Avante palestra.